Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, com os destaques desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. O Congresso Nacional na mira da PF, que deflagrou hoje uma operação que investiga desvios de recursos públicos de cotas parlamentares. Direto para Brasília, repórter André Anelli, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro na casa do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Eu te pergunto, qual a repercussão disso nessa sexta-feira por aí? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Foram cerca de R$400 mil em dinheiro vivo encontrados no apartamento usado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante. As investigações apontam que ele e o também deputado federal Carlos Jordi, ambos do Partido Liberal, teriam repassado cotas parlamentares a uma locadora de veículos de fachada criada apenas para emitir notas fiscais fictícias, com o objetivo de desviar recursos da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, com um total de 12 alvos, pessoas físicas e uma pessoa jurídica. De acordo com as investigações, agentes públicos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação da verba pública. As acusações são de peculato, apropriação indevida de patrimônio público, também lavagem de dinheiro e organização criminosa. Horas após a polícia deflagrar essa operação, o deputado Sóstenes Cavalcante convocou a imprensa para alegar que o dinheiro encontrado em um endereço ligado a ele não era irregular. Trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa: dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito. Probabilidade, ou seja, um grande grau... Sóstenes também... Nas redes sociais, Sóstenes também tentou desviar o foco das acusações contra ele ao pedir investigações contra um dos filhos do presidente Lula, que supostamente teria recebido dinheiro ilícito das fraudes do INSS, e também Sóstenes pediu esclarecimentos sobre o suposto contrato de R$129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, alvo de gestão fraudulenta. E ainda em relação a esse assunto, já o deputado federal Carlos Jordi se disse perseguido politicamente e negou qualquer tipo de irregularidade no contrato com a locadora de veículos. E eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, que também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Essa operação Galho Fraco, deflagrada então hoje, é um desdobramento direto de uma investigação iniciada em dezembro do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a operação Rent a Car, supostamente então vinculada mais uma vez a aluguel de veículos. Naquela fase, assessores ligados aos parlamentares foram alvos de buscas, também apreensões, diante de suspeitas de uso irregular da cota parlamentar para pagamentos a empresas de locação de veículos. As investigações apontaram indícios de contratos simulados e repasses indevidos, mesma irregularidade novamente apontada agora nessa nova fase da operação. Tiago. Sou André Anelli trazendo os detalhes dessa operação da Polícia Federal. Já já a gente vai falar sobre a repercussão no Supremo Tribunal Federal, uma decisão tomada pelo ministro Flávio Dino. Você volta daqui a pouquinho, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer aqui no nosso telão, Denise Campos de Toledo entrando aqui nos estúdios e o onipresente Nelson Kobayashi aqui com a gente.
Bom, Dora, começo por você e eu pergunto o seguinte: hoje o dia foi muito movimentado por causa dessa operação e os dois parlamentares falando em perseguição, muitos fazendo ligações com a situação do senador Flávio Bolsonaro, de candidatura à presidência, mas de qualquer forma tem a ver com o dinheiro que os parlamentares recebem, ao contrário de emendas, não tem nada a ver com as emendas, mas sim a cota parlamentar. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago, Denise, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, a Polícia Federal, ela não faz uma operação dessa baseada numa suposição. Embora essa coisa de perseguição política, de alegação de perseguição política, e aí a pessoa começa a dar tiro em todas as direções, é normal, porque é uma maneira da pessoa de alguma maneira, pega no mínimo numa investigação, é uma maneira da pessoa reagir. Agora, isso que me chama a atenção vai ser o efeito disso na política do Rio de Janeiro, já bastante combalida com a política da direita, tá? Porque já está combalida com a prisão do Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa, com o governador Cláudio Castro pendurado num processo no TSE por abuso de poder, acusado por abuso de poder na eleição de 22, e aí o Sóstenes seria um candidato ao Senado, né? Como é que ele vai sustentar uma candidatura ao Senado? Acho muito difícil, porque é uma imagem do dinheiro, que pode ter explicação para lá, para cá, locadora, não sei o quê. Agora, essa grana, essa dinheirama, essa fotografia costuma ser mortal. E ela me lembrou um outro fato ocorrido lá em 2002 com a então candidata pelo PFL à presidência da República, Rosiana Sarney, que estava disparando nas pesquisas. Aí chegou o mês de abril, a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Operação Lunos, que pegou uma montanha de dinheiro no escritório do marido dela, o Jorge Murat. Resultado, na pesquisa seguinte, a Rosiana já caiu e até a hora em que ela teve de renunciar à candidatura. Eu acho que esse é o efeito mais imediato político, inevitável, sobre o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, porque as explicações, como é que a história da imagem vale mais que 1000 palavras, aquela dinheirama amarradinha num saco de lixo e ele alegando que não depositou porque teve um lapso, não teve tempo, não sei o que estava fazendo, R$400 mil num saco de lixo intocado dentro do armário, no meu flat. Por favor, né? É muito difícil de colar. E eu acho que, então, o efeito imediato é sobre a direita no Rio de Janeiro. Esfacelada é um em cima da outra. E, com isso, quem é que nada de braçada? Prefeito Eduardo Paes, candidato ao governo do Estado. Nelson Kobayashi, os efeitos jurídicos disso, é claro que é uma investigação, eles têm todo o direito de se defender, amplo direito à defesa, mas eles são parlamentares, têm toda a prerrogativa do Congresso Nacional, agora o Congresso está em recesso, talvez isso possa esfriar, mas ano que vem eles podem ser alvo de investigação dentro do próprio Congresso, Conselho de Ética. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, Dora, todos que nos acompanham. Tiago, a decisão do ministro Flávio Dino ao longo do dia foi publicada. Ela foi retirada do sigilo e todos tivemos acesso aos fundamentos da decisão e boa parte desses fundamentos repetindo a representação feita pela Polícia Federal. E da leitura das 23 páginas dessa decisão que determina as operações, os mandados de busca que foram efetuados, a gente vê claramente indícios de irregularidades. Para investigar, basta a dúvida, e isso está acontecendo. Para condenar é que precisa ter certeza. Tanto o deputado Sóstenes quanto o deputado Jordi são presumidamente inocentes, vão ter toda a possibilidade de se defender ao longo das investigações e posteriormente, eventualmente, em um processo criminal, mas o efeito político imediato, esse é imperdoável. A foto, como disse a Dora, vai ficar aí agora repercutindo na política em um ano pré-eleitoral, se é que a gente pode falar de pré-eleitoral já no final desse ano de 2025, a gente já está com eleições
2026 aí. Isso vai impactar na política, no Rio de Janeiro. Todos esses nomes que a Dora já bem citou, acrescentaria o Alexandre Ramagem, que era um puxador de votos, não vai estar na eleição. O Carlos Bolsonaro está se mandando para Santa Catarina, mesmo diante da abertura de uma vaga para candidatura ao Senado, que seria deixada pelo Flávio, se ele for levar adiante mesmo essa história de se candidatar à presidência da República. Então, até a família Bolsonaro está saindo aí da disputa quente, afiada e apimentada do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar agora nas investigações, eventualmente, futuramente, em uma ação criminal. Só para fechar, Tiago, o que chama atenção também é o timing, porque essa operação de hoje, essa decisão de hoje, deveria acontecer porque os fundamentos estão lá, mas exatamente no dia seguinte da operação e também da decisão publicada contra o senador vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, lá no roubo do INSS. O Everton Rocha, que foi aliado, eleito na mesma ocasião ao Senado, quando fazia uma dobradinha com Flávio Dino, governador à época, e agora relator dessa decisão que saiu hoje. O timing chama atenção também. Boa noite, Denise Campos de Toledo. Boa noite, Tiago, Kobayashi, Dora, vocês que nos acompanham. Pois é, como o Kobayashi disse, fica essa argumentação de uma perseguição política exatamente pelo timing em que foi realizada essa operação, mas ela é desdobramento de uma operação anterior, onde teriam surgido todos os indícios que levaram a essa busca hoje e apreensão. E chama atenção a posição, especialmente de Sóstenes Cavalcante, não saber explicar exatamente. No primeiro momento, ele não sabia sequer se o dinheiro estava no flat dele em Brasília ou em outro local. Depois ele disse que é em Brasília, e são mais de 400 mil reais. Chega a ser R$500 mil quase, que ele não sabia onde estava, que veio da compra de um imóvel, que não é costumeiro você receber em dinheiro e você esquecer. Ele levaria essa malinha de dinheiro, esse saco de dinheiro no banco depois? Eu estou pensando do ponto de vista econômico, porque nós tivemos muitas transações, até imobiliárias, daquela fase em que tínhamos a CPMF, que as pessoas pagavam em dinheiro exatamente para escapar da tributação. Hoje não, ou ele teria recebido em dinheiro para escapar também de outro tipo de tributação. É uma coisa a ser averiguada, já que é a justificativa dele, se houve de fato essa transação imobiliária, se há registro disso e o porquê de ficar o dinheiro. Sempre chama a atenção o como faria. Ele esqueceu de depositar no banco, ele colocaria na mala do carro e ia levar para depositar. Então nós vamos acompanhar essas investigações. Claro que a imagem que fica é essa e também a declaração, né?